Revelado, o poder transformador do Salmo 112 que trará bênçãos emocionantes a cada noite. A chuva caía fina, quase como uma música suave que embalava Ana enquanto ela organizava o sótão da avó falecida. O cheiro de madeira envelhecida e lembranças a envolvia, trazendo à tona sentimentos de saudade. O peso da vida apertava seu peito, e as contas a vencer pareciam montanhas intransponíveis. Como mãe solteira de 2 pequenos, Miguel e Júlia, ela sempre acreditou que o trabalho duro fosse a resposta. Mas, a realidade cruel da pequena São Sebastião do Paraíso dava sinais claros de que sua fé estava prestes a ser testada. Ao abrir um baú, algo brilhante chamou sua atenção. Um velho livro de salmos, o papel amarelado coberto de poeira, parecia prometer esperança em meio à tempestade. Ao folhear as páginas, seus olhos se fixaram no Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se deleita nos seus mandamentos. As palavras pulsavam com uma força que ela não via há tempos. Seu coração acelerou, a ansiedade deu lugar a uma centelha de fé. Em um mundo que parecia se desmoronar, ela tinha que acreditar que a simplicidade da honestidade poderia guiá-la e, principalmente, guiar seus filhos. Mas a alegria foi breve. Nas semanas seguintes, a bomba explodiu. A escola pública, onde Ana dedicava suas forças, enfrentava cortes orçamentários e seu emprego estava em risco. Como poderia dar a Miguel e Júlia uma educação digna se ela própria estivesse sem trabalho? A dúvida a consumia. Foi então que recebeu uma proposta para uma escola particular, um salário que faria suas preocupações financeiras evaporarem. Mas o preço era alto. Seguir diretrizes que feriam seus princípios. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites de Ana se tornaram longas e apavorantes. Ela sentava na varanda, enquanto a chuva continuava sua canção melancólica. O dilema fervia em sua mente: aceitar um emprego que a afastaria de seus valores ou lutar por aquilo que sempre acreditou. Cada lágrima que caía carregava consigo a vontade de proteger seus filhos, mas também um desejo ardente de fazer justiça. Ouvia os sons da escola, os risos das crianças, e uma onda de determinação a envolvia. O sistema estava falido, e ela, uma simples professora, não podia esquecer o que a motivava. Foi em uma conversa casual com uma colega que tudo mudou. O que realmente importa é o que você quer para a sua vida. Não é à toa que uns têm tudo e outros nada. Essas palavras ecoaram dentro dela como um trovão. Ana fechou os olhos, um frio na espinha. Ela não poderia ser parte do problema. Seu propósito era maior, e a luta pela educação de crianças como Miguel e Júlia era um chamado. Vendo a escola atua como um campo de batalha, Ana se viu diante de uma escolha insustentável. Os desafios estavam se acumulando e a esperança parecia um fio tênue. A decisão estava feita, mas uma dúvida permeava a atmosfera. Até onde ela iria para proteger o que acreditava ser certo? E qual seria o custo dessa escolha na vida de seus filhos? À medida que o céu escurecia, ela sentiu que a tempestade estava apenas começando. Ana se deitou naquela noite, a mente fervilhando de pensamentos. A chuva, uma constante amiga, agora parecia um lamento. As gotículas tamborilando no telhado acompanhavam o ritmo de seu coração angustiado. Os rostos sorridentes de Miguel e Júlia surgiam em suas lembranças, e ela se perguntava se conseguiria dar a eles o futuro que tanto desejava. No dia seguinte, enquanto se preparava para a escola, um novo sentimento invadiu. Era uma mistura de coragem e determinação. Ela iria fazer algo diferente. A ausência de um emprego seguro não a tornaria vulnerável, pelo contrário, era um convite à resistência. O coração de Ana pulsava forte, como se dissesse: hoje eu sou a mudança. Na escola, cumprimentou os alunos com um sorriso, mas a atenção deles estava em outro lugar. Ao olhar pela janela da sala, notou os alunos da escola particular vizinha, uniformizados e com aparelhos eletrônicos que seus filhos não tinham. Uma onda de tristeza a envolveu. No entanto, em vez de se deixar abater, isso a fez mais forte. A educação deveria ser um direito, não um privilégio. Sobre essas reflexões, decidiu que lutaria para transformar sua escola em um lugar onde cada criança se sentisse valorizada e amada. E foi na hora do intervalo que a ideia nasceu. Com os olhos brilhando, Ana se reuniu com os colegas de trabalho. Precisamos nos unir, propôs.
Vamos criar um projeto para mostrar o valor da educação pública e como podemos torná-la mais acessível e inspiradora. Juntos, podemos fazer a diferença. Algumas cabeças começaram a acenar em concordância. Outras, ainda céticas, levantavam perguntas pertinentes. Mas para Ana, aquele era um começo, e um começo era tudo o que ela precisava. A atmosfera no grupo começou a mudar. A conversa fluiu, as ideias surgiram, em pouco tempo, formaram uma equipe disposta a trabalhar. Planos de aulas inovadoras, eventos de arrecadação e parcerias com a comunidade foram desenhados. O coração de Ana pulava de ansiedade e empolgação. A ideia de um futuro melhor não era um sonho distante, estava se tornando realidade. Mas nem todos estavam felizes com a nova energia. A direção da escola ficou desconfiada. Por que mexer em time que está ganhando? Questionaram, com olhares de desdém. Ana percebeu que estava longe de ser uma batalha simples. Mas cada desafio a encorajava ainda mais. Com suas mãos erguidas e os olhos brilhando de fé, ela começou a recitar o Salmo 112 em sua mente, como um mantra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se deleita nos seus mandamentos. Era como se aquelas palavras a ungissem com uma força inusitada. As semanas seguintes foram de adrenalina e dificuldade. As reuniões eram intensas, e as noites eram gastas com planejamento e esperança. Mas em cada passo, Ana sentia o apoio incondicional dos filhos. Miguel e Júlia viravam pequenos ajudantes e se misturavam nos sonhos da mãe. A ideia de um futuro melhor estava criando raízes. E quando tudo parecia bem, um inesperado obstáculo surgiu. Uma decisão da prefeitura mudava o cenário das escolas públicas, ameaçando encerrar as atividades de sonhadas transformações. Como Ana lidaria com essa nova tempestade? A luta estava apenas começando e a hora decisiva estava se aproximando. Qual seria o próximo movimento dela para proteger não apenas seus filhos, mas todas as crianças daquela escola que tanto precisava de seu amor e dedicação? A ansiedade crescia, e a resposta parecia cada vez mais distante. Ana acordou com o sol tímido filtrando-se pelas janelas. O peso do dia anterior ainda pendia sobre seus ombros, mas havia uma nova determinação em seu olhar. Era um novo dia, e ela sabia que deveria agir. O passado já não importava, o futuro das crianças dependia das estratégias que ela colocaria em prática. Com o coração acelerado, ela decidiu que iria mobilizar a comunidade. Não poderia permitir que uma decisão da prefeitura encerrasse todo o trabalho que começara a florir. Montar uma equipe nas escolas era apenas o começo. Agora, precisava do apoio dos pais, dos vizinhos, de todos que acreditavam no poder da educação pública. Ao longo do café da manhã, Ana esboçou um esboço do que seria seu plano. Reuniões, abaixo-assinados, um grande evento que colocaria a importância da escola em destaque. Cada ideia pulsava dentro dela, aquecendo sua alma. Durante o intervalo, ela começou a conversar com os pais que se reuniam para buscar os filhos. Com palavras simples, mas insistentes, falou sobre a situação da escola, sobre os planos que estavam em andamento e sobre como a união poderia mudar tudo. O olhar deles oscilou entre a apreensão e a esperança. Mas, aos poucos, as conversas evoluíram. Depois outro, começaram a se manifestar. Eu ajudo a organizar algo, disse uma mãe motivada. Podemos fazer uma feira beneficente, sugeriu um pai, acenando para outros. A ideia de criar uma rede de apoio começava a tomar forma, e Ana sentiu o calor da esperança preencher seu peito. A cada dia, mais pessoas apareciam nas reuniões. As vozes que antes se mantinham em silêncio agora se misturavam em um coro vibrante. Havia gente fazendo doações, sugerindo alternativas, criando cartazes e até ensaiando pequenos números artísticos para captar a atenção e angariar fundos. Ana vibrou com a energia que gerou e, em meio a todo este burburinho, sentiu-se como uma condutora de uma grande orquestra. Cada instrumento estava pesado de notas, mas a harmonia estava prestes a ser revelada. Com isso, um novo desafio surgiu. Ana recebeu uma notificação da direção da escola, convocando uma reunião extraordinária. A sensação de desconforto flutuava no ar. O que aquilo significava? Ela sabia que o conservadorismo da direção, que olhava com desdém suas ideias, não se contentaria facilmente. Ana não tinha dúvidas de que a resistência deles era forte, mas o que ela queria mesmo era ter um diálogo. Não havia espaço para brigas, mas para explicações, e quem sabe, um entendimento. Na sala da direção, as vozes se elevaram. Um dos diretores a encarou com desconfiança. Ana, essa movimentação não é bem vista por nós. Você entende que isso pode interferir nos nossos métodos? Questionou, atraindo olhares pesados de condenação.
O coração de Ana disparou, sua voz quase falhou. Mas, respirando fundo, decidiu que era hora de se posicionar. Com uma firmeza que nem ela sabia que possuía, começou a expor os motivos pelos quais acreditava que era necessário um esforço para a transformação. Por um momento, o silêncio pairou na sala. Ela falou sobre as realidades da educação pública, sobre como cada criança merecia oportunidade, sobre o valor do amor e da união. Enquanto falava, lembrava das risadas de Miguel e Júlia, e a força que isso lhe dava tocou os corações que a ouviam. Mas a reunião não terminaria em aplausos. Faltava uma resposta que fizesse os diretores acordarem para o que estava prestes a acontecer. Ana sentia que estava à beira de uma grande revelação. O que restava era a proposta de um evento, um apelo para unir forças em prol do futuro dos alunos. Os rostos à sua frente eram uma mistura de ceticismo e curiosidade, mas houve um leve brilho de esperança em alguns olhares. Com isso, Ana se despediu, mas antes de sair, lançou uma frase que ecoaria: a educação é uma luta coletiva. Não deixaremos que nosso amor por nossas crianças seja ignorado. E, enquanto saía pela porta, uma ideia se formou em sua mente: como ela poderia acelerar a mobilização antes que a decisão da prefeitura se concretizasse? O tempo estava se esgotando, e cada minuto contava. A batalha tinha apenas começado, e Ana sentia que algo muito maior estava por vir. Ana voltou para casa com a mente agitada. Os rostos dos diretores ainda dançavam em sua cabeça, a mistura de dúvida e inquietação a acompanhava. Enquanto caminhava pelo bairro, observava o movimento das pessoas, os sorrisos inconscientes de crianças brincando e o murmúrio distante das conversas. A vida continuava ao seu redor, mas a sua parecia em suspenso, como um filme que precisava de um novo roteiro. Ela sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Precisava criar um movimento tão grande que fosse impossível ignorá-lo. Quando chegou em casa, sentou-se à mesa da cozinha. O sol se pôs, e a luz dourada trouxe um leve conforto. Pegou papel e caneta, e começou a rabiscar ideias. Os passos para o evento tomavam forma. Um festival da escola, pensou, um dia para celebrar as crianças e a educação. A ideia a animou, mas, rapidamente, uma sombra de preocupação se instalou. Como conseguiria reunir tanta gente no momento em que o desprezo pela escola ainda estava fresco? Ela precisava de um plano não só forte, mas emocionante. Um evento que tocasse as pessoas de maneira real, que ecoasse nos corações e nos fizesse levantar da cadeira para agir. Ana decidiu que cada detalhe do evento poderia contar uma história. Ela visualizou barracas com comidas típicas, apresentações de dança e música dos alunos, tudo ancorado pela mensagem de união e esperança. Mas o que mais a estimulava era a possibilidade de criar um mural coletivo, onde todos poderiam deixar mensagens, sonhos e promessas para o futuro das crianças. Com a ideia fixada, precisava de aliados. Foi até a casa de Marlene, a mãe que sempre se mostrava tão empolgada. Assim que Ana expôs sua visão, Marlene acenou com entusiasmo. Vamos fazer acontecer. Acho que podemos até convidar as outras mães para ajudar. Elas adorariam. Aquilo deu a Ana um novo ânimo. Ela começou a telefonar e a criar grupos em redes sociais. A resposta foi mais calorosa do que esperava. Pessoas começaram a se mobilizar, a oferecer instrumentos, a realizar contatos. A energia daquele movimento era palpável. As vozes que antes estavam caladas agora se juntavam em um coro apaixonado. Alguns dias depois, enquanto preparavam os cartazes para o evento, Ana estava à beira de um colapso. O peso das responsabilidades era grande. Ela se exercitava para manter a mente clara, mas, ao mesmo tempo, sentia o medo de que tudo pudesse desmoronar. Não bastava realizar o evento, era preciso que ele fosse um sucesso. E se a prefeitura decidisse que a ideia era inútil? E se as pessoas não comparecessem? Uma noite, em um pequeno momento de reflexão, Ana pegou o telefone e mandou uma mensagem para Miguel, um dos alunos que sempre dizia que a escola era como uma segunda casa. O que você acha do festival? O que você gostaria de ver lá? Miguel respondeu rápido, cheio de entusiasmo. O garoto falava sobre uma apresentação de dança que tinha ensaiado com os amigos, e isso fez o coração de Ana aquecer. Ela percebeu que não estava sozinha nessa luta. Eram as crianças como Miguel e Júlia que era a verdadeira essência de sua motivação. E ao olhar pela janela, viu as estrelas começando a brilhar no céu, sentiu que estava prestes a atingir um ponto de virada. Mas, sem que ela soubesse, uma sombra se formava atrás dela. No dia do festival, algo inesperado estava prestes a acontecer, e a vida de Ana e das crianças poderia mudar para sempre. Ana acordou com o sol entrando pela janela, sua mente ainda confusa e cheia de expectativas.
O grande dia finalmente chegará, e o festival da escola era mais que um evento, era a chance de reacender a esperança na comunidade. O nervosismo a deixava inquieta, mas ao mesmo tempo, pulsava um desejo de transformar aquele dia em algo memorável. Ela saiu de casa e sentiu o ar fresco, perfumado pelas flores de primavera. O caminho até a escola parecia mais longo do que o habitual, e cada passo deixava mais ansiosa. Ao se aproximar, viu que um grupo de pais já estava organizando os estandes. A energia contagiante contagiava. Risos e conversas animadas ecoavam, e as barracas começavam a ganhar vida. Ana encontrou Marlene na entrada. Sua amiga estava cercada de outras mães, todas ansiosas para fazer o evento funcionar. Olha, Ana, estamos quase prontos, disse Marlene, com um sorriso largo. A visão de tantas pessoas juntas pela mesma causa fez o coração de Ana acelerar. Juntas, elas se espalharam pelo espaço, pendurando faixas coloridas e ajustando os detalhes. Entre as risadas e as correções, Ana encontrou até mesmo Miguel, que se mostrava super animado para a apresentação. Vamos arrasar, Ana. Espere só até os pais verem o que preparamos, exclamou, com um brilho nos olhos. Mas, ao mesmo tempo que a alegria invadia o local, uma sombra pairava sobre Ana. Ela sabia que alguns membros da comunidade ainda estavam céticos, e sempre havia o risco de que, no último minuto, algo pudesse dar errado. Os diretores tinham se mostrado hostis, e as vozes críticas poderiam aparecer a qualquer momento. Em seu coração, ela temia que o evento não fosse bem recebido e que os sonhos criados durante semanas desmoronassem. Enquanto se preparava para a abertura, um grupo de estudantes se reuniu para ensaiar as danças. As músicas, que antes eram apenas notas soltas, transformavam-se em um hino de esperança. A energia contagiante das crianças trouxe um sorriso ao rosto de Ana, e ela se entregou ao momento, dançando junto, rindo e sentindo que, sim, aquilo era realmente especial. Quando finalmente o festival começou, a escola estava cheia. Pais, amigos e até vizinhos compareceram. Ana, do palco improvisado, observou a plateia e sentiu um misto de arrepios e felicidade. As apresentações começaram, e a alegria tomou conta do local. A música fazia todos cantarem juntos. Mas, em meio a toda aquela animação, Ana ainda sentia um aperto no estômago. Algo parecia faltar, como se a energia ainda não tivesse alcançado seu ápice. Foi quando ela decidiu chamar Miguel e Júlia para subir ao palco e fizessem uma apresentação que destacasse o mural coletivo, onde todos poderiam deixar suas mensagens de amor e esperança. Quando as crianças começaram a apresentar, seguidas de uma dança cheia de energia, Ana percebeu que a verdadeira mudança estava acontecendo diante dela. O sorriso, as palmas e a união daquelas pessoas eram o que a motivava. Mas uma nuvem pairava na mente de Ana. Tudo poderia mudar rapidamente. A emoção era intensa. O festival poderia ser um sucesso, mas ela sabia que a luta não terminava ali. Uma nova preocupação surgiria. Então, quando as crianças terminaram e todo o público aplaudiu, um grito que cortou o ar a fez tremer. A festa deve acabar agora. Uma pessoa da administração local estava à frente, com um semblante sério. Isso é apenas uma distração. O que vocês estão fazendo não é permitido. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que viria a seguir? O sonho de transformar a escola numa fonte de esperança estava em risco. O festival estava ameaçado, e ela precisava agir. Que decisão tomaria naquele momento crucial? O grito ecoou sobre a multidão, e o silêncio tomou conta como um manto pesado. Ana sentiu a adrenalina subir e um mix de emoções tomar conta dela. O rosto das crianças, que antes brilhava de alegria, agora estava pálido de espanto. Os aplausos cessaram e, em seu lugar, surgiu um murmúrio inquieto. Olhos inquietos se voltaram para a figura imponente da pessoa da administração. Os nervos de Ana estavam à flor da pele. Sabia que precisava agir, mas como? Olhou para Marlene, que estava tão atenta quanto ela. O olhar de sua amiga a encorajou, mesmo em meio ao caos. Era hora de lutar pelo que criaram juntos. Ela tomou um profundo fôlego e decidiu que não podia deixar o medo dominar. Por favor, isso é importante para todos nós. Ana levantou a voz, sentindo que as palavras vinham da sua alma. Estamos aqui para celebrar o que somos como comunidade. Esse festival é mais do que um evento. É sobre união e esperança para nossos filhos. A resposta dela parecia uma gota de água em deserto. O diretor da administração ainda tinha um semblante irredutível, mas Ana percebeu que algumas pessoas na plateia começaram a se mover, balançando a cabeça em apoio. Miguel, ao seu lado, também tomou coragem. Ana está certa. Nós trabalhamos duro. Nós precisamos disso. Ele estava decidido,
e isso acendeu um fogo dentro dela. Vendo sua determinação, outros também começaram a falar, pais e mães se levantando, alguns já segurando os cartazes que tinham feito. Deixem eles se apresentarem. Eles ensaiaram tanto, disse uma mãe, sua voz se juntando à de Miguel. A multidão começou a murmurar em concordância e cada vez mais vozes se levantavam em apoio ao festival. Ana sentia seu coração pulsar. Não só por ela, mas por todas aquelas crianças que esperavam ansiosas para mostrar seu talento, suas esperanças. Para cada um que se manifestava, um raio de esperança iluminava seu espírito. Ela sabia que isso não poderia ser apenas um sonho. O administrador manteve-se firme, mas Ana não estava disposta a ceder. Com um gesto, ela chamou Júlia de volta ao palco e, juntas, as crianças se prepararam para dançar novamente. Viva! Vamos fazer isto! Vamos mostrar nosso poder! Gritou Ana, incentivando todos a se unirem ao ritmo da música que começava a tocar. A plateia se animou, e aos poucos, a atmosfera foi mudando. As pessoas se levantaram e começaram a dançar, um movimento coletivo que parecia quebrar o gelo criado pela presença do administrador. Ana sentia a energia fluir e todo o medo que antes a aprisionava se dissipava. A dança era uma celebração de tudo que representavam, uma resistência ao desânimo que tentavam impor. E, por um momento, Ana teve certeza de que a esperança era mais forte que qualquer areia movediça. Mas quando a dança chegou ao clímax e a plateia eruptou em aplausos, o olhar do administrador permaneceu imutável, como se estivesse estudando uma estratégia na mente. Ana percebeu que a batalha estava longe de acabar. A adrenalina e a alegria estavam misturadas ao medo que ainda a acompanhava. E no fundo do coração, uma pergunta ecoava: até onde estariam dispostos a ir para defender seu sonho? A música parou abruptamente quando ele tomou a palavra novamente. Se vocês insistirem, haverá consequências. A tensão eletrificou o ambiente. O que ele queria dizer com isso? Ana sabia que precisava encontrar uma forma de convencer aquele homem a dar-lhes uma chance. A luta estava apenas começando, e os desafios pareciam imponentes. O que mais teria que enfrentar para proteger o festival e seus sonhos? O ar estava cortante. As palavras do administrador soaram como um alerta, como um trovejante sinal de que a situação havia mudado. Ana olhou para a multidão, suas esperanças em frações de segundo se dissipando diante da possibilidade de um futuro incerto. Cada coração ali pulsava com vontade, mas a sombra do medo começava a se estender. Ela respirou fundo. Poderia ter sido um momento de fraqueza, mas era também uma oportunidade. Todos nós absolutamente precisamos disso, pensou. Essa é a nossa chance de lutar, e não podemos recuar agora. Determinada, Ana deu um passo à frente. Vamos mostrar a ele o que somos capazes, falou com uma voz firme, embora seu interior tremesse. As crianças estavam ali, suas pequenas mãos entrelaçadas, os olhares fixados no palco, esperando ansiosamente para serem ouvidas. Seus sonhos valem a pena. Eles são mais do que apenas dançar, eles representam nossa luta, nossa união. Sentindo a energia que brotava do público, Ana viu o rosto se iluminando, a esperança renascendo em cada um. Miguel se aproximou e segurou sua mão, como se dissesse que não estavam sozinhos. Essa força coletiva era um mar de resistência, e Ana decidiu que eles navegarão juntos, não importa quão turbulento fosse o caminho. O administrador hesitou, indeciso. A plateia, agora cheia de resolução, começou a gritar por justiça, por um espaço para suas crianças. Não podemos ser silenciados, alguém bradou. As vozes se juntaram como uma sinfonia imbatível, e Ana percebeu que a força coletiva superava o medo de um único homem. Isso não é apenas sobre o festival, Ana continuou, a paixão incendiando suas palavras. É sobre dar aos nossos filhos um futuro, uma comunidade que se apoia. É sobre cada um de nós acreditando que pode fazer a diferença. E, de repente, tudo parecia mudar. A multidão cheirava coragem, e a energia pulsava em um ritmo frenético, como se a música voltasse novamente. O administrador, antes tão sólido, agora parecia inseguro diante do poder da comunidade. Ana viu uma pequena fraqueza em seu olhar e decidiu que esse era o momento. Com um gesto, fez sinal para que as crianças tomassem posição novamente. Vamos dançar. Vamos nos expressar. Não importa o que ele diga. Ouvindo a determinação em sua voz, as crianças, guiadas por Júlia, começaram a se mover novamente. Cada passo era como uma pequena vitória, combinando risadas e alegria. Aos poucos, os aplausos voltaram. Cada palma era como combustível que alimentava a chama da esperança. Ana gritava, dançava e instigava a plateia. E,
quando a música atingiu seu ápice, um clamor uníssono rasgou os ares. Nós acreditamos! Nós podemos! Ela sentiu lágrimas brotando em seus olhos, não de tristeza, mas de pura emoção. Mas ainda havia a sombra do diretor, que se mantinha firme e observador. Ele respirou fundo, e pelo olhar que lançou à plateia, Ana sentiu que ele não estava apenas avaliando, mas pensava nas consequências de seu julgamento. Então, numa reviravolta inesperada, ele ergueu a mão, e todos os corações pararam. Muito bem, começou ele, com um tom provocativo. Se é assim que vocês desejam se apresentar, então talvez eu deva ficar para ver. Mas saibam que a decisão final será minha. Ana sentiu um grande nó no estômago. A pressão estava instaurada, e com ela, uma corrente de desafios que ela precisa navegar. O festival estava, de fato, em perigo, e tudo dependia do próximo passo. O que será que ele fará agora? Será que conseguiremos vencer essa batalha? E assim, as incertezas pairavam no ar, como uma nuvem negra, deixando no coração de Ana e da comunidade a pergunta ressoando em uníssono. Estariam prontos para enfrentar as consequências que se aproximavam? A música começou a tocar novamente, envolta em notas firmes que pareciam dançar no ar. Ana sentiu cada pulsar do ritmo reverberar em seu coração. Enquanto as crianças dançavam com mais garra, ela percebeu que não era só a arte deles em jogo, mas a crença genuína de que poderiam mudar suas vidas, transformar suas histórias. A plateia, antes hesitante, estava agora completamente envolvida, de braços levantados e vozes unidas. O administrador observava tudo em silêncio, mas Ana sabia que seu olhar não era mais o mesmo, havia sido tocado pela força da comunidade. As expressões nas multinacionais passaram de descrença a uma mistura de surpresa e um toque de respeito. Ela podia sentir que sua determinação estava quebrando barreiras, fazendo com que ele reconsiderasse seu papel. Vejam só, isso é o que fazemos juntos, Ana exclamava, gesticulando para as crianças dançarem com mais fervor. O brilho nos olhos delas era contagiante, e cada passo que davam se tornava uma defensiva poderosa. Estamos aqui por um motivo. Temos o direito de ser ouvidos, de fazer parte desse festival. Um murmurinho espontâneo percorreu a multidão. Cada rezada, cada expectativa compartilhada gerava um eco de esperança. Mais e mais pessoas se juntavam à dança, e a atmosfera se enchia com uma energia vibrante. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranjas e roxos. Era como se o próprio universo estivesse aplaudindo o que acontecia naquele espaço. Mas a tensão ainda pairava. O olhar do administrador permanecia fixo e calculista. Um freio nas emoções de Ana. Ela sabia que precisava de mais. Virando-se para Miguel, que a apoiava firme ao seu lado, Ana encontrou seu olhar e viu que ambos pensavam a mesma coisa. Era a hora de uma estratégia. Miguel, disse ela rapidamente, precisamos mostrar a ele o que essas danças significam. Se apenas dançarmos sem um propósito, ele só verá uma apresentação qualquer. Os olhos de Miguel brilharam com a ideia. Vamos fazer algo extraordinário. Algo que ele não possa ignorar. Mexendo-se freneticamente, Ana consultou Júlia e os outros. Vamos contar nossas histórias. Vamos encenar o que vivemos, as dificuldades e as conquistas, o que realmente significa dançar para nós. Assim, as crianças começaram a se organizar, unindo-se em pequenos grupos, cada um com sua própria narrativa para contar. Umas dançavam em círculos, representando a união, outras faziam movimentos desafiadores, simbolizando as lutas que enfrentam diariamente. Ana sentiu um frio na barriga. Eles não estavam ali apenas para dançar, estavam ali para transformar a dor em força, a fragilidade em resiliência. O administrador, que até então parecia tranquilo, mostrou sinais de inquietação. Os aplausos se tornaram gritos encorajadores, e enquanto o público absorvia o significado das danças, Ana viu a linha entre o medo e a determinação se desvanecer. Ele não pode ignorar isso, sussurrou Miguel, e Ana sabia que ele estava certo. O movimento de iluminação pouco a pouco direcionou todos os olhares para o palco. Era um clamor, uma demanda de reconhecimento que não poderia ser negada. Mas ao mesmo tempo, um pensamento sombrio lhe atravessou a mente. E se, no final das contas, a decisão já estivesse tomada? E se, mesmo após tudo isso, não obtivessem o que tanto buscavam? Com o coração palpitando e as danças tonificando o ambiente, Ana não podia deixar o desânimo tomar conta. O que pensaria, então, se tudo não saísse como planejado? Seria essa a última vez que viriam suas crianças dançando com a mesma paixão? Seria. Enquanto a apresentação atingia seu clímax, ela olhou uma vez mais para o administrador, atrás dele, para a multidão que ardia em apoio. O que ela precisava, mais do que nunca, era de um sinal. Que decisão ele tomaria? Estariam prontos para os desafios que viriam?
Uma dúvida pairava no ar, e nada poderia abafar a intensidade daquele momento. A música pulsava como um coração em festa, e Ana sentiu que a energia da multidão crescia a cada instante. A dança das crianças se tornava uma celebração não só de seus talentos, mas também de suas vidas. Quando cada pequeno movimento se juntava ao som vibrante, era como se uma conexão mágica estivesse sendo tecida entre elas e o público. O administrador, ainda hesitante, parecia estar lutando com as emoções que invadiam seu ser. Ana olhou para ele, buscando um lampejo de compreensão em seu olhar. Lembrou-se de seus propósitos quando decidiu começar aquele projeto. Não era apenas sobre dança, era sobre dar voz a quem sempre foi silenciado, e naquele momento, sentiu que a coragem falava mais alto que suas inseguranças. Miguel, vamos dançar como se nossas vidas dependessem disso, Ana disse, com a intensidade de quem acredita que a razão de existir é lutar por mudanças. Miguel acenou afirmativamente. Juntos, eles foram ao encontro das crianças. Vamos dar tudo o que temos agora. As crianças, energizadas com as palavras, lançaram-se em uma nova coreografia, como se já tivessem memórias de dor e alegria em cada passo. Uma menina pequena, Clara, na sua inocência, deu um passo à frente, representando todas as crianças que sonhavam por oportunidades que geralmente eram negadas. E naquele momento, Clara não dançava sozinha. Ela carregava a esperança de cada um do grupo. Ana, percebendo a força daquela imagem, gritou: "Olhem para Clara. Ela simboliza o futuro de todos nós. Precisamos lutar por isso, por nossas vozes, por nossas danças." O público reagiu, movendo-se em uníssono, suas vozes se juntando em coro. A intensidade das palmas e gritos de apoio ecoavam como um hino. O administrador, que tinha assistido ao espetáculo de braços cruzados, agora balançava ligeiramente a cabeça, como se visse um novo desfecho se desenhando diante de si. "Sim, é isso." Uma mulher na primeira fila gritou, levantando cartazes feitos à mão que diziam justiça, oportunidade, transformação. Outras pessoas se uniram a ela, levantando faixas e balões. Ana sentiu uma onda de esperança tomar conta de seu coração. Talvez, só talvez, o que acontecia ali estivesse fazendo a diferença. E quando a performance chegou ao seu clímax, Miguel se adiantou, puxando Ana para o centro do palco. "Junte-se a nós nessa jornada. O que estamos fazendo aqui é muito maior do que nós. Isso é um grito por mudança, e não há como ignorar." Ana, tomada pela paixão, gritou no microfone: "Sejam o eco de nossas vozes. Que isso chegue até quem decide, que eles saibam que não vamos desistir. Porque dançar é viver, e viver é lutar." Os olhos do administrador agora estavam fixos em Ana, e, pela primeira vez, havia uma abertura em seu semblante. Ela sentiu um misto de ansiedade e excitação. O que ele decidiria? No entanto, o que se seguiu foi inesperado. A música começou a diminuir, e Ana viu o olhar da multidão mudar, uma expectativa crescente que se transformava em silêncio. Um silêncio repleto de perguntas. E no meio disso tudo, o administrador finalmente se levantou, caminhando em direção ao palco, os olhos firmes, mas indecisos. O que ele diria? Ana prendeu a respiração, cada parte de seu ser ansioso por uma resposta. O que estaria prestes a acontecer? A sala estava pronta para a revelação que poderia mudar tudo. A tensão era palpável, e o olhar do administrador pesava sobre todas as esperanças que juntos construíram. Ana, de pé no centro do palco, sentia seu coração disparar. Ele não era mais uma figura distante. Agora, ele representava o futuro daquela escola, o destino não só de Miguel e Júlia, mas de todas as crianças presentes. Ele limpou a garganta, e um silêncio absoluto pairou no ar. Sua voz saiu baixa, mas carregada de firmeza. "Estou aqui para ouvir. Vocês têm algo importante a dizer. E a paixão que testemunhei hoje, isso não pode ser ignorado." Uma onda de alívio atravessou a multidão, e um murmúrio de assentimento se espalhou entre os presentes. Ana se sentia como se estivesse flutuando. Era o momento pelo qual todos esperavam. "Nós não estamos aqui apenas para dançar. Estamos aqui para lutar por nossas crianças, por um espaço onde elas possam aprender e crescer. A educação pública não é apenas uma obrigação do Estado, é um direito humano." A cada palavra, Ana sentia a força aumentarem, o apoio da comunidade pulsando junto a ela. O administrador manteve-se firme, mas um novo brilho surgiu em seu olhar. "Vocês mostraram que a escola é mais do que um edifício. É uma extensão de nossas vidas, dos nossos sonhos." Ele fez uma pausa, e Ana percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido. "Estou disposto a discutir."
A responsabilidade de gerir a educação pública nos cabe a todos nós, e é hora de fazer mudanças reais. Aquilo era quase inimaginável, um princípio que poderia inaugurar uma nova era para a escola. Ana não sabia se poderia acreditar. Mas, impulsionada pela energia calorosa da plateia, ergueu a voz novamente. Vamos criar esse espaço juntos. Precisamos de um comitê, precisamos unir nossos esforços e nossas ideias para construir um futuro melhor para nossos filhos. Então, Miguel, que estava ao lado dela, levantou uma mão pequena, mas cheia de entusiasmo. E podemos ensinar a outros alunos e pais a se envolverem, a lutarem por suas vozes também. Se todos se unirem, nada poderá nos parar. O administrador assentiu lentamente, a resistência começou a derreter. Se você estiver disposta a liderar essa mudança, apoiá-la-emos. Mas precisaremos de um plano concreto. Faremos isso, Ana respondeu, agora cheia de convicção e esperança. Iremos reunir todos, e organizaremos eventos, promoveremos aulas abertas para a comunidade, mostraremos a importância das crianças se envolverem e se expressarem. Educação é uma construção conjunta. Os aplausos começaram novamente, desta vez mais intensos. Ana sentiu a energia fogueira ao redor dela, um verdadeiro clamor de transformação e determinação da comunidade. Sucessivamente, a celebração virou um grande evento, não apenas um festival, mas uma oportunidade de abrir uma janela para a mudança que desejavam. Cada sorriso de apoio, cada cartaz levantado era mais que uma mensagem, era um eco profundo de desejo mudador. E assim, naquele dia transformador, Ana percebeu que o sentimento dela não era apenas sobre conquistas individuais, mas um significativo triunfo coletivo. Era uma nova jornada que estava apenas começando. Anos depois, a escola se tornaria um símbolo de sucesso e inclusão, referência para outras cidades. Miguel e Júlia, agora adolescentes, tinham certeza de que suas vozes eram poderosas, e Ana sabia que tudo tinha começado por acreditar em um sonho que, apesar de desafiador, era possível. E quando a chuva fina começava a cair ao entardecer, Ana estava em casa com seus filhos, lendo o Salmo 112, e as palavras pareciam mais vivas do que nunca. A vida tinha mudado, e a esperança se mantinha firme. Era isso que eles faziam juntos. E o mundo podia ver. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a essa mensagem a chegar a mais corações. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a determinação transforma vidas.